Fala pessoal, então, agora nós vamos começar a falar sobre os fatores que alteram a velocidade das reações. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é a chamada teoria das colisões. Entender o que seria uma colisão efetiva e uma colisão não efetiva. Uma colisão, vou começar pela não efetiva. Quando é a não efetiva, é a colisão em que não há quebra de ligações e não forma produtos. Ou seja, não vai acontecer efetivamente a reação, entende? Então, para que haja uma colisão efetiva, precisa ter uma geometria favorável para que haja justamente a quebra das ligações e a formação de produtos. Diante disso, a geometria é muito importante. Por exemplo, o que eu coloquei aqui, ó. Não tem como, por exemplo, ser um átomo de hidrogênio, por exemplo, uma ligação de hidrogênio, tá ligado, por exemplo, vai se conectar a uma ligação de cloro. Se estão nessa posição, não há uma geometria favorável, porque a superfície de contato entre eles não vai ser total, entende? Então é necessário se dessa forma não vai ocorrer uma colisão efetiva. Por exemplo, uma forma de ocorrer uma colisão efetiva seria tipo assim, ó, que geralmente, como o professor botou, hidrogênios dessa posição e cloro dessa posição. Porque o que vai acontecer? Quando eles entrar em contato, vai acontecer o chamado complexo ativado, onde cada átomo de hidrogênio vai estar conectado com o átomo de cloro. E assim vai poder ocorrer a quebra específica e assim formando novos produtos. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Então, mas o que mais importa nisso é você entender essa dinâmica, dessa geometria favorável para a quebra das ligações. E também a superfície de contato, que a gente já vai falar daqui a pouco. Um tópico que agora a gente vai falar é sobre energia de ativação. O que seria energia de ativação? É a energia mínima necessária para ativar as moléculas, fazendo com que as colidam efetivamente. Isso é melhor reconhecido como forma de gráfico. O que a gente tem? Por exemplo, a gente tem aqui a entropia dos reagentes e aqui a entropia dos produtos. A gente observa de cara que a entropia dos produtos é maior que os reagentes. Então a gente já sabe que isso daqui é uma reação endotérmica. Como que a gente identifica a energia de ativação? É justamente a diferença entre a energia dos reagentes até o ponto máximo do gráfico, que a gente vai chamar de complexo ativado, como a gente viu anteriormente. Então, essa distância é o que a gente chama de energia de ativação. Enquanto onde estaria o ΔH? O ΔH é a diferença entre o produto e o reagente. Então, estaria aqui o nosso ΔH, tá certo? Então, a energia de ativação é justamente essa diferença entre o complexo ativado e a entalpia dos reagentes, como eu coloquei aqui embaixo, tá certo? Da mesma forma, isso indica numa reação exotérmica, como a gente está aqui, ó. Por que essa reação a gente pode dizer que ela é exotérmica? Porque a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes, tá certo? Então, como que seria a energia de ativação aqui? É a distância da entalpia dos reagentes até a energia de ativação. Então, a energia de ativação estaria aqui, enquanto o nosso ΔH, aqui, ó, seria da entalpia dos produtos até a entalpia dos reagentes. Então, aqui estaria o nosso ΔH, tá certo? Então, basicamente é isso. A energia de ativação é a diferença entre o complexo ativado e a energia dos reagentes. E essa energia de ativação é justamente essa energia que os reagentes vão precisar adquirir para poder realmente colidir efetivamente uns com os outros, tá certo? Diante disso, a gente vai falar agora sobre a superfície de contato, que é um fator muito importante que altera essa velocidade. Que é o quê? Quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, maior será a probabilidade de ter um choque efetivo, certo? Faz muito sentido isso, porque se você tem um maior espaço para você encontrar outra substância, aumenta essa chance de você encontrar com essa substância e acabar tendo essa colisão. Consequentemente, isso vai fazer com que a velocidade da reação seja maior. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de um exercício até que deu, que é entre um prego de ferro e uma palha de aço. Uma palha de aço é uma superfície fina, ou seja, tem muito mais superfície de contato do que um prego. Tem muita área ainda da superfície do prego que não fica em contato, assim, exposto para poder entrar em contato com outra coisa. Então, a palha de aço vai ter uma velocidade de reação, de alguém encontrar ela, vai ter uma velocidade maior, se alguma certa substância encontrar com ela em relação ao prego de ferro, tá certo? Basicamente isso, que é
a relação da superfície de contato. Pressão. Pressão, ela é mais específica para quando tem a presença de algum gás, tá certo? Por quê? Se houver a presença de um reagente gasoso, ou seja, um gás, se eu aumentar a pressão, se a gente lembrar lá de Física 2, e também algo que a gente já usou recentemente, quanto maior a pressão, menor o volume, tá certo? Então, se aumenta a pressão, a gente diminui o espaço presente ali num certo recipiente. Se o espaço é menor, as moléculas vão ficar cada vez mais próximas entre si. Isso vai fazer com que aumente a chance de ter um choque efetivo entre elas, tá certo? Então, se aumenta a probabilidade de choque efetivo, aumenta a velocidade dessa reação, tá certo? Basicamente isso. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu tento explicar de outra forma essa relação da pressão. Outro fator muito importante é a temperatura. O que acontece? Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação. Por quê? Se eu aumento a temperatura, vai aumentar a energia presente nas moléculas, ou seja, elas vão ficar cada vez mais agitadas, vão se movimentar mais. Então, consequentemente, isso vai aumentar as chances de choque efetivo e, consequentemente, as velocidades da reação. Tá certo? Diante disso, a gente tem a chamada regra de Van 't Hoff, que é o quê? Que conforme o aumento de 10 graus Celsius na temperatura, isso faz com que a velocidade da reação duplique. Por exemplo, se eu tenho uma temperatura 10 graus Celsius, eu tenho uma velocidade V. Se eu coloco essa temperatura para 20 graus Celsius, essa velocidade vai duplicar, ou seja, vai ter 2 vezes a velocidade que ela tinha. Se eu aumento para 30 graus Celsius, o que vai ser? Essa velocidade que era de 2V vai duplicar, ou seja, 2 vezes 2V, a gente vai ter 4V. Tá certo? Essa é a relação que a gente vai ter. E assim por diante, tá certo? Não tem muito detalhe a mais pra gente falar sobre temperatura. Essa parte é muito mais teórica mesmo, então é importante ficar atento com certas pegadinhas que ele pode acabar colocando. Catalisador, famoso catalisador. A gente tem dois tipos de catalisador. A gente tem o catalisador promotor e o inibidor. O que a gente mais vê com o catalisador, como a gente sabe, que ele aumenta a velocidade da reação. Ou seja, aqui eu coloquei ao contrário, né? Aqui, ó, aqui aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Ou seja, o promotor ele vai aumentar essa velocidade, fazendo com que essa energia de ativação, a energia necessária para que haja colisão entre os reagentes, ela vai ser menor. E enquanto o inibidor ele vai fazer o processo contrário, ou seja, ele vai diminuir a velocidade da reação por conta do aumento da energia de ativação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um promotor mesmo, que é o que a gente mais vai ver. Ou seja, inicialmente, os reagentes têm uma energia de ativação, só que quando a gente usa um catalisador indicado em preto, ou seja, essa energia de ativação, o ponto máximo, que é o complexo ativado, diminui. Então, o seu PCE vai ser delta a variação da energia de ativação provocada por esse catalisador. Ele fez com que a energia de ativação fosse diminuída, tá certo? Então, basicamente isso que a gente vai ver o que o catalisador vai fazer nessa reação. Vamos pegar então um exemplo só para ficar mais claro essas propriedades dos fatores. Em duas lanternas de carbureto, ficou embolado aqui, de carbureto, idênticas, carregadas com a mesma massa de carbureto, goteja-se água na mesma vazão sobre esse carbureto. Na lanterna 1, ele se encontra na forma de pedras, e na lanterna 2, finamente granulado. O que ele pede? Ele pede na letra A: indique qual apresentará a chama mais intensa, justifique. Bom, a gente pode ver a gente pode analisar. A principal coisa que a gente pode analisar aqui é quanto à superfície de contato. Uma pedra, vamos pegar uma pedra, ela vai ter uma grande área de superfície de contato que não vai estar exposta ao ambiente. Agora, algo que é fino, que é granulado, tem uma superfície de contato muito maior. Então, a que vai apresentar a chama mais intensa vai ser a lâmpada 2, justamente pela superfície de contato. E porque isso vai fazer com que a velocidade seja maior, e isso faz com que seja mais efetiva a colisão, tá certo? Essa vai justificar, vai ter uma colisão mais efetiva, tá certo? Entre as moléculas, pela superfície de contato. Agora, indique qual delas se apagará primeiro e justifique. Bom, se a 2 ela possui maior superfície de contato, ela também vai possuir uma maior velocidade da reação.
Então, logo, ela vai se processar primeiro e vai apagar primeiro. Então, também vai ser a lâmpada 2 que vai se apagar primeiro, por ter o quê? Uma maior velocidade de reação. Tá certo? Essa é a justificativa para a 2 ser tanto a que vai ter aparentar chama mais intensa, quanto a vai ser a primeira a se apagar. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Na próxima aula, a gente vai finalizar a cinética química falando sobre a lei da velocidade e a influência da concentração nessa velocidade da reação, tá certo? Então, até lá!